Muito boa noite a todos. Mais uma vez, o nosso encontro das quintas-feiras, para a gente realizar aqui a nossa doutrinária de hoje. Estamos chegando aí, Marília, Carlos, Cristiano, Solange, Cris Fontes, Cleide, Giovanni, Mércia, Maristé, sejam todos muito bem-vindos. Cristiane, muito boa noite. Noélia, Ilma, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para o nosso trabalho de hoje. Hoje nós vamos tratar do tema Reforma Íntima. Eliane também chegando aí, muito boa noite aí para todos. Yasmin também chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Júlia também chegando aí, Delvane Santos, muito boa noite a todos. Hoje o nosso tema vai ser sobre reforma íntima. Vou estar fixando aqui agora. Boa noite aí a Vitor, que está chegando também aí. A Fátima Guimarães, a Manuel, a Fátima Navarro. Todos sejam bem-vindos. Nós vamos ter uma noite rica hoje de aprendizado. Estamos fixando aqui o tema de hoje. Gordinha também chegando aí, Nayana. Sejam todos bem-vindos para a nossa noite de aprendizado de hoje. Graças a Deus, mais um encontro, a gente aprender juntos sobre Evangelho, sobre doutrina espírita. E o nosso tema de hoje vai ser sobre reforma íntima. Esse tema é um tema que a gente já viu um monte de vezes. Luzia também chegando aí, todos sejam muito bem-vindos. Vamos nos preparar para fazer a nossa prece inicial. Lembrando sempre, aqueles que quiserem colocar o copo com água para tomar ao final do nosso trabalho, na prece final, é sempre de bom tom. Fátima também chegando aí, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece inicial. Querido amigo Jesus, amigo incondicional de todos nós, mais uma vez aqui voltamos para esse espaço que dizemos virtual, mas que é tão real, porque é um espaço onde os espíritos encarnados e desencarnados se encontram sob a sua proteção, ligados pelo interesse comum de aprender mais sobre as divinas leis que o nosso Pai Criador lançou para guiar, para organizar o nosso universo. Abençoa-nos, Jesus amigo, e mais essa noite de trabalho. Lança as suas bênçãos, a sua luz sobre nossos corações, sobre nossos lares, sobre aqueles que convivem conosco, sobre os nossos irmãos desencarnados que convivem direta ou indiretamente conosco, sobre aqueles que, estando no mundo espiritual, também precisam das suas bênçãos. Pedir também pelos nossos irmãos enfermos, pelos nossos irmãos que estão passando pela provação difícil da pandemia, assim como aqueles outros de outras enfermidades que também padecem nos leitos dos hospitais. Nossos irmãos que estão presos nas grades de ferro e também nas grades do vício, do ódio, do crime, da indiferença. Muito obrigado, Jesus amigo, por todas as oportunidades que o Senhor nos tem concedido. Dá-nos a sua bênção e fica conosco hoje e sempre. Hoje o nosso tema é reforma íntima. Eu acho que a gente já viu esse tema N vezes. A doutrina espírita fala muito de reforma íntima.
Eu acho que todos vocês já devem ter participado de inúmeras palestras, ou conversas, ou livros sobre reforma íntima. Também entraram aí Beth, Sandra, Dora, sejam bem-vindos. E aqueles que eu não percebi que entraram também sejam bem-vindos e boa noite a todos. O tema de hoje é reforma íntima, que é um tema que todos nós já estamos batendo há muito tempo. E por que a gente bate tanto nesse tema? Porque a reforma íntima é talvez a principal meta da doutrina espírita. Uma certa feita perguntaram a Chico Xavier qual era a maior contribuição da doutrina espírita para o mundo, para a humanidade. Então, Chico respondeu que era a iluminação das consciências. Iluminar a consciência significa dizer mudar, significa fazer uma renovação. Quando a gente fala de reforma íntima, esse termo é um pouco antiguado. Agora que a gente está vivendo na pandemia, nas empresas, nas instituições, fala-se muito em transformação digital. Não é mais uma automação, agora é uma transformação. Aí pegando esse termo de transformação, a gente diz também que nós precisamos fazer uma transformação espiritual, que é muito mais do que uma simples reforma. A transformação espiritual é pegar pela raiz aquilo que deve ser feito, aquilo que nos desafia a cada tempo, não é? Então, relembrando aí que esse tema, que essa proposta da reforma íntima ou da transformação íntima, transformação espiritual, é muito difícil. É uma tarefa dificílima. E quem precisa fazer reforma íntima? Quem precisa fazer transformação espiritual? Todos os habitantes de um planeta de provas e expiações. Todos. Não há um. Exceto mesmo as raridades desse mundo, como Jesus, por exemplo, não precisa fazer a reforma íntima, baseada na realidade humana desse planeta. Então, encarnados e desencarnados ligados à Terra, todos, sem exceção, precisam de reforma íntima, precisam de fazer a reforma íntima, né? E como nós já dissemos em outros encontros, e a gente gosta de repetir algumas coisas, porque de repente está chegando gente nova aí, que ainda está se aproximando da doutrina espírita, é importante a gente colocar algumas ideias que são pano de fundo para a gente compreender o que a gente diz, mas em seguida. Então a vida é uma estrada infinita de crescimento. A vida é uma trajetória, é uma estrada infinita de crescimento. E essa estrada ela não está restrita a uma encarnação, a uma vida de 50 anos, 100 anos, 20 anos, não. Se fosse isso, era muito pouco. Daí a gente já percebe que a justiça de Deus é muito maior do que o que a gente imagina. Ele criou um filho simples e ignorante, lá no princípio, e nos deu uma caminhada, uma estrada infinita, para que a gente tivesse um crescimento interminável. Nós temos que crescer nessa longa estrada infinitamente. E as encarnações, a gente já falou outras vezes, é o meio, é o mecanismo pelo qual a gente vai aprendendo, né? A gente vai construindo esse brilho que Deus colocou dentro de nós e que de vez em quando a gente escurece com as nossas atitudes. Então, nessa evolução que a gente vem já há milênios, há milhões de anos, nós, na maior parte desse tempo, olha, eu estou dizendo aqui que a gente já vem evoluindo há milhões de anos. A maior parte desse tempo, nós evoluímos obedecendo ao automatismo das leis. Por exemplo, os animais, de modo geral, eles também evoluem. Mas eles passam milhões e milhões de anos para sair de um grau para o outro. Porque eles evoluem obedecendo aos mecanismos da lei. Eles não têm consciência da evolução. Eles não desejam evoluir. Os animais não se sentem felizes nem infelizes porque estão naquela condição. Eles não contribuem diretamente, conscientemente, voluntariamente para a sua evolução. Então, durante milhões de anos a gente passa, a nossa evolução, ela acontece obedecendo a esse automatismo das leis que regem a nossa evolução. Então, há um momento nessa história evolutiva que a gente adquire o livre-arbítrio, né? Que aquele espírito que é tosco no início, ele começa a ter um lampejo de consciência, de livre-arbítrio, de liberdade.
E ele começa a perceber o que cerca. Ele começa a fazer escolhas. Ele começa a apressar a sua evolução. Desenvolve a linguagem e tantos outros atributos que a gente poderia fazer uma palestra aqui outro dia só falando sobre evolução. Mas mesmo quando a gente conseguiu há muito tempo atrás, né, essa grande faculdade que é o livre-arbítrio, a consciência, a liberdade, o poder de escolha, mesmo assim a gente ainda continuou evoluindo muito lentamente. Por que a gente continuou evoluindo muito lentamente? Porque a gente não tinha noção, a gente não sabia por que eu vivo, para que eu vivo, qual o sentido de se esforçar, de lutar, de conquistar. Para que isso? A gente não tinha essa consciência. O que nos movia nessa luta era simplesmente a rotina, aquela que a gente comentou da outra vez, de comer, beber, dormir, trabalhar, ganhar dinheiro e comprar e consumir. Era isso que animava a nossa vida. Então não havia uma perspectiva, né? Uma meta muito grande, né? Uma meta lá na frente, uma meta infinita, né? Uma meta que significa o espírito brilhar, o espírito ser feliz. Nós todos estamos condenados a ser felizes, ou fadados a ser felizes. E nessa caminhada o objetivo é esse, é sermos felizes. Uma encarnação não é suficiente para isso. Mas aí a gente tomou consciência, começou a fazer as escolhas, mesmo assim a gente continuou evoluindo lentamente. Então qual é o sentido da reforma íntima? É apressar essa caminhada. A reforma íntima é fazer com que a gente tenha consciência da nossa necessidade de transformação moral. Vou repetir, a reforma íntima tem o objetivo de apressar a nossa percepção de que nós temos que ter consciência da nossa necessidade de evolução moral. Eu tenho que perceber que eu tenho que melhorar. Já passou aquele tempo que a gente dizia pau que nasce torto, morre torto. Isso é uma mentira. Isso é um adágio, né? Um ditado popular, sem pé, sem cabeça, que a gente às vezes vai repetindo sem nem pensar sobre o que estamos falando. Né? Ou então a pessoa diz assim, não, Deus me fez assim, eu vou morrer assim, não mudo para ninguém. Também é outra falácia, é outra mentira. Na verdade, todos nós mudamos, todos nós crescemos. Não há ninguém que nesta encarnação saia desta encarnação pior do que saiu da última. Nenhuma pessoa, nenhum espírito sai de uma encarnação pior do que a anterior. Estamos sempre progredindo. A diferença é que o progresso ele pode ser lento, ele pode ser doloroso, dramático, sofrido. Né? A gente tem que pegar na orelha para fazer a gente evoluir. E por outro caminho, o progresso ele pode ser consciente, onde onde o próprio espírito toma consciência da sua necessidade, né, na necessidade de sermos conscientes, de assumir a dianteira da nossa evolução. Então, daí o sentido da reforma íntima. Né? Mas por quê? Por que a gente precisa fazer essa transformação espiritual? A gente já falou, porque a gente tem que apressar o nosso passo. Mas eu vou fazer uma figura aqui, uma simbologia, só para a gente ficar mais claro ainda, né, o que é que significa essa transformação espiritual. Muita gente no mundo inteiro, muita gente mesmo, até nós aqui, às vezes nos pegamos na vida, assumindo compromissos por cima de compromisso, arranjando problema por cima de problema e dívidas financeiras. Vamos falar só sobre a dívida financeira. Tem gente que se endivida, dívida por trás de dívida, e não pega, não consegue. A pessoa vai para a bancarrota, a pessoa fica no cadastro do SPC, do Serasa, o nome não compra mais nada, e a pessoa vai para o fundo do poço porque ela perdeu o controle das suas dívidas. Por que eu estou falando assim? Nós estamos voltando para a questão da dívida. Em algum momento, algo acontece, normalmente é doloroso, quando alguém se endivida tanto assim. Algo acontece que é muito doloroso, muito dramático, com uma pessoa que está tão endividada, tão descontrolada, que ela só se endivida, ela só arranja problema, e cada vez mais o buraco se afunda. Né? Aí acontece algo dramático na vida dessa pessoa, que ela tem que dar uma parada. E essa parada obriga ela agora a parar de se endividar.
e a começar a trabalhar de pouquinho em pouquinho para pagar, para honrar todas as dívidas que ela tem. Quando ela começa a fazer isso, ela empobrece. Essa pessoa às vezes perde os bens, perde tudo, mas ela honra a sua consciência. E ela começa devagarzinho, né, a pagar as suas dívidas, a só se endividar naquilo que é estritamente necessário, se for preciso. E ela começa a pagar as suas dívidas. Vai passar um tempão na vida fazendo isso, para conseguir voltar ao equilíbrio. Por que eu estou usando essa simbologia? A reforma íntima é parecida com isso. Nós temos uma dívida espiritual muito grande. E tem gente que afunda a dívida todo dia. Odeia, fala mal dos outros, né? Trai, né? É irresponsável nas suas obrigações de pai, de mãe, de filho, de trabalhador, né? Compra demais, não paga, né? Engana as pessoas. Então, essa pessoa ela vive se endividando espiritualmente, além de se endividar com as pessoas, de se endividar com a sociedade, com os bancos, ela também se endivida com o espírito. Porque além de eu ter que pagar a quem eu devo, eu tenho que pagar a mim mesmo, porque o espírito ele exige. Há uma lei que está impressa no espírito, que é a lei da autocorreção. O espírito em algum momento se obriga a corrigir os seus erros. Ou ele é obrigado pelos mecanismos das leis naturais, que é pior. Então imagine que nós somos endividados. Qual é o papel da reforma íntima? É dar uma parada. É parar de se endividar. Ou se endividar menos e ir desacelerando o nosso endividamento. E paralelamente começar a pagar o pouco que a gente pode pagar. A reforma íntima serve para isso. Para dar um freio de arrumação. Não quer dizer que a reforma íntima já vai fazer a gente virar santo. A gente vai ficar santinho de um dia para o outro. Não, não é assim. A reforma íntima é a percepção que o espírito tem de que agora eu tenho que dar uma parada na minha vida. Eu tenho que parar de errar tanto quanto eu estou errando. Assim como a gente falou na questão da dívida financeira. E é nesse momento que ele para, que ele faz uma revisão do seu comportamento, que começa o processo, né, que a gente está chamando aqui hoje de reforma íntima. Então, a reforma íntima serve para a gente aproveitar melhor a vida. Como assim aproveitar melhor a vida? Porque até então, quando eu não decido fazer a reforma íntima, né, quando eu olho para o meu passado, eu era um aventureiro. Eu não ligava para esse negócio de casamento, de fidelidade, de honestidade, de amor, de paciência. Eu não ligava para nada disso. Eu era um grosso, né? Chutava o pau da barraca em tudo na minha vida, não tinha compromisso com ninguém. Então eu era aquele endividado. Quando eu conheço o Evangelho, a doutrina espírita, então eu começo a perceber que eu estou numa longa caminhada. E para que eu chegue ao meu objetivo, se eu quiser apressar o passo, se eu quiser sair do pântano, da lama, do drama, chegar mais depressa ao meu destino, eu tenho que caminhar mais rápido. Eu tenho que corrigir a minha trajetória. Então, a reforma íntima corrige os nossos passos em direção ao nosso objetivo final. O nosso objetivo final é alcançar aquele reino que Jesus disse que não está aqui na terra. Esse reino que Jesus falou não está na terra e não está em lugar nenhum. O reino que Jesus falou está em nós. Então, conquistar esse reino em nós só é possível quando eu começo um processo de desendividamento, ou sair da minha inadimplência, né, da minha contumácia. Na área jurídica e financeira, usa um termo contumácia. Né? É quando a pessoa passa cheque sem fundo, sem vergonhamente. Acima de 3 ele já é contumaz. Então a gente às vezes na vida fica contumaz, errando nos mesmos erros por muitas encarnações. Então nós precisamos dar um freio de arrumação nessa saraivada de erros e começar a sair do pântano. Para isso que serve a reforma íntima. E mais ainda, nós dissemos no início, desculpe, nós dissemos no início que o ser humano, que o espírito, está fadado a ser feliz. Eu até uso brincando a palavra condenado. Todo mundo está condenado a ser feliz, quer queira, quer não. Né? Se quiser ser feliz, vai à custa dos seus próprios esforços. Precisa da reforma íntima. Se não quiser, vai pela dor. Vai sofrer que só pano de chão.
até perceber a necessidade de ter consciência da sua evolução. Ocorre que esse sofrimento ele vai aumentando. Quando o ser humano não tem consciência de que ele precisa melhorar, ele não toma a dianteira, o que é que acontece com ele? Vai criando dentro de si um buraco, um espaço, uma lacuna. Quero dizer que no mundo de provas e expiações, a essa altura do campeonato, às vésperas de um processo de avaliação dura dos espíritos que estão na Terra, para que eles possam ingressar numa nova fase evolutiva, nesse estágio que a gente se encontra, se nós não tomarmos a dianteira da nossa evolução, não decidirmos fazer a nossa reforma íntima, nós vamos deixando que a lacuna vá crescendo dentro do espírito. Essa lacuna, ela foi criada, ela existe para ser preenchida pelas virtudes. Quando eu não faço isso, eu não começo a fazer isso, esse espaço vai ficando vazio. E é esse espaço vazio da nossa estátua que a gente falou na palestra passada, né? Da melancolia, aquela estátua, aquela obra, né? Aquela, melhor dizendo, aquela escultura da melancolia que tem lá na Suíça, com o ser humano olhando para dentro de si mesmo e se vê vazio. É o ser humano que não tem sentido de existir, que não tem porto, que não tem destino, né? Que está aqui ao Deus dará. É esse vazio, essa angústia, essa depressão que aflige muita gente no mundo inteiro, é fruto da nossa incapacidade, da nossa incompetência em preencher essa lacuna. Essa lacuna, nessa altura do campeonato, ela vai aumentando cada vez mais, ela tem que ser preenchida pelas virtudes construídas conscientemente por cada espírito. Mas, será que é fácil fazer isso? É fácil fazer a transformação digital? Digital, desculpem, viu? Eu falo tanto no meu dia a dia sobre esse nome, sobre essa expressão, que eu lido com a área de TI, então me desculpem aí que eu falei agora de transformação digital. Para a gente fazer a transformação espiritual ou a reforma íntima, não é fácil. No movimento espírita, tem uma história de Bezerra de Menezes, que ele já está no mundo espiritual. Para os que não conhecem, Bezerra de Menezes é um espírito já muito evoluído, que esteve aqui na Terra, deixou um legado muito grande e ainda continua no mundo espiritual. Foi um trabalho muito grande de evangelização dos espíritos encarnados e desencarnados. E aí conta-se que ele está, uma certa feita, no mundo espiritual, está dando uma palestra, e um espírito lá no mundo espiritual faz uma pergunta na palestra. Doutor Bezerra de Menezes, eu estou com raiva desses espíritas, estou com raiva do movimento espírita. E a palestra do doutor Bezerra de Menezes era sobre reforma íntima, lá no mundo espiritual. Aí o cara disse, olha, doutor Bezerra, eu estou chateado comigo mesmo, estou com raiva do movimento espírita, desses espíritas, e eu também sou espírita e estou com raiva de mim também, porque eu ainda continuo malicioso, invejoso, ciumento, me irrito com tudo, e já estou aqui no mundo espiritual e não consigo fazer esse negócio de reforma íntima. Então eu estou com raiva de mim mesmo, do movimento espírita e do espiritismo. Aí o doutor Bezerra disse assim, mas meu filho, não fique com tanta raiva assim. Eu quero dizer a você que eu também não consigo fazer a reforma íntima toda. Eu ainda estou fazendo. Não se culpe, não. Não ache que você já deveria estar pronto, santo, não. Eu ainda estou fazendo a reforma íntima. Aí lá, desdobrado, tinha um encarnado, que também estava assistindo a palestra. Interessante isso. Às vezes a gente é convidado para assistir uma palestra no plano espiritual. A gente nem lembra do dia seguinte, mas traz consigo alguns lampejos, algumas boas ideias. Aí o encarnado olhou para o doutor Bezerra de Menezes com os olhos assim arregalados, espantado, porque o doutor Bezerra de Menezes também estava dizendo que não tinha conseguido fazer a reforma íntima dele. Aí quando o doutor Bezerra de Menezes olhou para ele, ele viu com os olhos arregalados assim, aí o doutor Bezerra complementou. Meu filho, só tem uma diferença. Eu antes corria atrás da ambição, do ciúme, do orgulho, da vaidade, agora eu corro disso. A diferença é que antes da reforma íntima eu corria para essas coisas. Agora eu corro dessas coisas. Então a diferença da reforma íntima é exatamente isso. É a gente correr daquelas coisas que nos levam para o naufrágio. Aquelas coisas que nos atolam naquilo que a gente sempre foi. Eu sempre fui um ser humano mais difícil do que eu sou hoje.
já tenho meus vícios trazidos de outras encarnações, meus defeitos, meus compromissos. Se eu não resolvo fazer a reforma íntima, eu continuo, meu leme continua conectado com esse meu passado. A gente já comentou isso outras vezes. Vamos dar um exemplo por aqui de situações que a gente admira muito na história do Evangelho. Pedro, o apóstolo Pedro, teve que fazer a reforma íntima. No começo, quando Jesus encontrou Pedro lá, na beira do lago, como pescador, Pedro um homem rude, bruto, ignorante, que não queria saber de nada. E Jesus foi lá e passou 3 anos trabalhando com Pedro, para Pedro entender o que era a reforma íntima. E conseguiu. Pedro aprendeu. Mas mesmo depois que Jesus havia sido crucificado, Pedro ainda se questionava. Né? Ele perguntava a si mesmo: puxa, eu disse a Jesus que entregaria a minha vida por ele, mas eu neguei ele 3 vezes. Então eu ainda sou fraco. Então ele se autopunia por ter se identificado a fraqueza nele. Mas ao longo da experiência ele vai, ele vai se polindo, né? Ele vai matando o homem velho que havia dentro dele para se tornar o benfeitor para a humanidade que ele é, né? O Pedro. Um outro exemplo também é Paulo, o apóstolo Paulo. Vocês sabem que Paulo ele não foi contemporâneo de Jesus, né? Ele não viveu com Jesus. Paulo, ele antes chamava-se Saulo e era um doutor de Israel, doutor da lei, era um homem orgulhoso, combateu pela vaidade, pelo posicionamento social, era um orgulho da raça, vaidoso ao extremo, né? E conhecia como ninguém o farisaísmo, conhecia como ninguém as leis judaicas. Era um príncipe, entre aspas, de Israel. Ocorre que o mesmo rigor que ele usou para dominar as leis do Velho Testamento, ele também usou para combater o cristianismo. Então ele massacrou os primeiros cristãos. Ele combateu, matou cristãos. Até o dia em que Jesus se encontra com ele no deserto. Ele cai do camelo com a cabeça na areia quente e fica cego. Cego para o mundo, mas via a Jesus. E quando ele viu, ele olhou para Jesus. Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse foi o ponto, foi o choque para que ele fizesse a reforma íntima. Daí por diante, Paulo passou a vida inteira dele encarnado, até ser morto em Roma, fazendo a reforma íntima. E toda vez que alguém massacrava ele, toda vez que alguém punia ele, toda vez que ele era preso, que ele era massacrado, chicoteado, né, cuspido, ele e as pessoas vinham, os amigos vinham com pena dele, ele dizia: não tenham pena de mim. Eu fiz muito pior do que isso. O que eu estou agora é reconstruindo. Tudo isso é em nome da minha aproximação com Cristo. Eu preciso apedrejar o homem velho que está em mim. Precisa renascer de mim a paciência, a compreensão, a mansuetude, para não me irar em relação a esses que perseguem o Cristo, não a mim, porque eu mereço ser perseguido, eu cometi muitos erros. Mas a perseguição deles é ao Cristo, e é pelo Cristo que eu me entrego ao sacrifício, porque ele me mostrou o verdadeiro caminho da vida. Veja, essa era a situação de Paulo, né? Um dos exemplos mais notáveis de transformação íntima, de reforma íntima da história humana. Também temos a história de Madalena, né? Maria de Magdala, aquela que era uma meretriz, era uma mulher que vivia entregue, entre aspas, aos demônios, mas ela, quando encontra Jesus, Jesus diz: vai, Madalena, você consegue superar-se, vença-se. E Madalena absorve o conselho de Jesus e transforma a sua vida, faz a sua reforma íntima. E a partir dali, ela passa a ser também mais uma integrante do grupo seleto de espíritos que iriam trabalhar diretamente e iam doar suas vidas pela implantação do Evangelho do Cristo em nosso mundo. Então a gente vê que não é fácil fazer a reforma íntima. Não é fácil, mas temos que fazer. É fácil encontrar diamante? Não, não é fácil. Não sei se vocês sabem, para achar um diamante, muitas vezes você tem que quebrar uma pedreira inteira. Imagine batendo de picareta, e quando acha uma pedra que o diamante está, você tem que continuar batendo até achar lá dentro um diamante. Então nós temos um diamante dentro de nós, simbolicamente falando. E é preciso um trabalho duro
para que a gente saia descascando essa crosta endurecida que tem dentro de nós, na nossa alma, até que a gente chegue nessa luz, nesse diamante que Deus plantou invariavelmente em todos nós. Então, a reforma íntima é começar a busca por esse diamante. Não é ficar santinho da noite para o dia. Mas tem um detalhe, a reforma íntima, ela tem ônus e tem bônus. Qual é o ônus da reforma íntima? Quanto custa a reforma íntima? Abandonar coisas que eu fazia, coisas que eu gostava, mas que não fazem bem à minha meta espiritual. Abandonar os meus hábitos antigos, abandonar os meus pensamentos levianos, os meus desejos não sinceros, abandonar comportamento que eu já venho trazendo há não sei quantas encarnações. É um ônus, é um peso. A gente começa a fazer a transformação na reforma íntima e a gente começa a ficar diferente. Mas essa diferença não pode ser uma diferença para agredir os outros. É uma diferença para compreender melhor o mundo, compreender melhor os outros. Então, o ônus é essa mudança. Abandonar tudo isso. De certa forma, sofrer. Porque ninguém abandona seus hábitos sem sofrer. Não foi fácil para Paulo abandonar os hábitos dele, Madalena abandonar os hábitos dele, Pedro, quanto mais para nós. Então, esse é o ônus. E o bônus é que depois de um certo tempo fazendo esse esforço, nós começamos a sentir uma certa leveza. Aquela leveza daquela pessoa que parou de se endividar. Aquela leveza daquela pessoa que, além de parar de se endividar, começou a pagar em dia as suas dívidas. Começa a dar uma certa leveza na consciência do espírito, quando ele começa o processo de reforma íntima, que vai ainda passar esta encarnação e outras tantas. Não pensemos que a reforma íntima é coisa de eu fazer nessa encarnação. Eu tenho que parar de me endividar, eu tenho que começar a reforma íntima agora, né? E quando começar? Hoje. Hoje. Não posterguemos iniciar a nossa reforma íntima. Não posterguemos. Porque quanto mais a gente souber que ela é necessária e a gente se postergar, a lacuna vai aumentar ainda mais. Aquele buraco do vazio vai ficar maior. Quanto mais eu tiver consciência de que eu tenho que fazer a reforma íntima e eu não faço, mais o vazio vai se tornar maior. Mais ele vai crescer e mais conflito e a angústia vai vir mais forte. Porque eu estou agora sabendo e não faço. É como Paulo dizia, né, o apóstolo Paulo. Como é fácil fazer tudo que eu não quero e aquilo que eu quero é difícil. Repare, eu passo a ter consciência de que preciso crescer espiritualmente, mas as coisas do mundo me chamam e eu tenho dificuldade de vencer a mim mesmo. É difícil realmente, mas o bônus é se sentir leve, é sair, é perceber que nós de fato estamos chegando, né? Estamos começando a ter uma vida melhor com o mundo, comigo mesmo, com aqueles que convivem comigo, que eu tenho uma condição melhor agora, eu tenho uma percepção daquilo que eu preciso fazer, do sentido que tem na minha vida, que antes eu vivia sem sentido. Eu vivia para as emoções imediatas. Agora não. Mesmo que eu chore, as minhas lágrimas são bênçãos que me ajudam a progredir. Bom, uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer é meditar sobre o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Quando a gente não sabe disso, quando a gente não medita sobre isso, não tem sentido reformar íntima. É um materialismo. É aquela história, eu estou vivendo essa vida, quando eu morrer acabou tudo, então eu tenho que fazer, pintar e bordar. Tenho que fazer tudo que der na minha cabeça. Mas quando eu medito e percebo que eu sei de onde eu vim, eu fui criado por Deus como um espírito simples e ignorante. Eu sei para onde eu vou. Eu estou fadado a ser feliz. Eu não sou habitante da Terra, eu sou habitante do universo, eu sou herdeiro de Deus, eu sou imortal. Logo, eu sei o que é que eu estou fazendo aqui. Se eu sei o que é que eu estou fazendo aqui, eu preciso tomar a dianteira da minha vida. Eu preciso ser dono do meu destino e não ficar à mercê, né, das ocorrências contingenciais, né, das aventuras do mundo que vão me levando como pedra rolando no rio. Aí eu vou evoluindo lentamente e no drama, né, que vai me levando forçosamente a essa evolução. É preciso sair dessa situação. Outra coisa importante é, eu tenho que começar a fazer um exercício de percepção. Como eu me vejo?
como eu vejo o mundo, né? Como eu vejo as pessoas. Eu tenho feito isso de que maneira? Quando eu não conhecia o Evangelho, né, a reforma íntima, não tinha essa necessidade da reforma íntima, eu me olhava com os olhos de Narciso. Todos sabem, né, que Narciso é uma lenda, né, uma lenda grega, daquele jovem que foi fazer um passeio no mato, né, e ele encontrou um lago e olhou para o lago e viu a sua própria imagem. E ele se achou tão belo, mas tão belo, que se fascinou com a imagem e morreu afogado, porque ele mergulhou para segurar a imagem da sua beleza. Aí nesse mergulho ele morreu e desapareceu. Aí nasceu a lenda de Narciso, o narcisismo. Então nós temos um problema sério de narcisismo. Quando a gente não começou a fazer a reforma íntima, a gente tem um olhar diferente. A gente se acha o porreta, a gente se acha melhor do que a gente é. A gente às vezes tem, né, nota 2 de comportamento, mas a gente se dá nota 10. É interessante isso, né? Isso é o narcisismo, é a cortina do eu. Quando eu não conheço o Evangelho, nem comecei a fazer a reforma íntima, eu tenho 2, né? A minha conduta vale 2 pontos na realidade, mas eu me dou 10. Eu me acho bacana, eu sou um cara perfeito, eu sou porreta, eu sou esperto. Eu me acho a melhor pessoa do mundo. Mas quando eu começo a fazer a reforma íntima, quando eu começo a botar os pés no chão, eu vou lá para o meu 2 e começo a perceber que eu valho 2. Eu começo a ter uma percepção mais clara de mim mesmo. E eu também, essas armadilhas do egoísmo, da cortina do eu, do narcisismo, ela nos leva a determinadas questões do tipo. Às vezes a gente acha que é melhor do que os outros, mas também tem um lado perverso do egoísmo. O egoísmo ele pode virar ao avesso e achar que eu sou pior do que todo mundo. Isso também é egoísmo, gente. Isso é orgulho. Olha que coisa interessante. Quando eu me acho melhor do que todo mundo, é orgulho. E quando eu me acho pior do que todo mundo, também é orgulho. Interessante. São armadilhas, né, que o egoísmo, o egoísmo e o orgulho, eles promovem no nosso dia a dia. Né? E também tem aquela coisa. Também tem outra armadilha. Né? O orgulhoso, ele pode dizer bem assim, não, eu tenho direito de todo mundo, eu tenho direito de tudo, eu sou igual a todo mundo. Está errado. O orgulhoso e o orgulho nos induz ou a se achar melhor do que os outros, ou se achar pior ou igual. Né? E o que é que o equilíbrio? O que é que a posição equilibrada diz? Nenhuma das 3 situações. Eu sou melhor do que algumas pessoas em alguns pontos. E sou pior do que algumas pessoas em alguns pontos. E sou igual a algumas pessoas em alguns pontos. Mas ninguém é igual a ninguém. E eu não posso medir a minha evolução, as minhas virtudes pelas virtudes alheias. O orgulho, ele faz isso. Ele está sempre se projetando para fora. Ele quer ser melhor do que alguém, mas não quer ser melhor do que si próprio, do que si mesmo. Não é? Do que a si mesmo. Então, uma das coisas que nós temos que fazer na reforma íntima é não se comparar com as pessoas. Nos comparemos conosco, consigo mesmo. Meça se você hoje é melhor do que você era ontem. Melhor hoje do que 5, 10, 15 anos atrás. Né? Por exemplo, olho para trás e digo, olha, quando eu era jovem eu fazia tanto isso, hoje eu não faço mais. Porque agora eu reflito, eu tenho mais responsabilidade. O Evangelho me ajudou a dar mais sentido à minha vida. Um outro ponto que é de extrema importância para a gente combater essa fascinação do eu, esse narcisismo, é a vigilância. E não é fácil. Desenvolver a capacidade de vigilância é um dos exercícios mais difíceis que o espírito tem. Por muito tempo a gente passa a nossa vida sem se perceber, sem olhar o que a gente está fazendo. A gente cega, obra do orgulho e do egoísmo. Então, a vigilância serve para, a partir de um determinado momento, eu tenho que perceber o que eu estou fazendo. É o primeiro passo da reforma íntima, é a percepção do que a gente faz, mesmo que a gente cometa erros. Eu preciso ter consciência de que eu estou errando. Não é perceber minhas virtudes, não, que eu ainda não tenho. É perceber que eu erro. É perceber que eu estou respondendo mal à minha esposa. É perceber que eu não estou tendo paciência com meu filho. É perceber que eu sou um chefe chato no trabalho. Sou injusto. Ou que eu sou um subordinado
não é irresponsável. É perceber que eu estou chamando muito nome, que eu estou com muito pensamento negativo na minha vida, não é que eu estou sendo ingrato. Quando eu percebo isso, eu estou desenvolvendo a minha vigilância. E esse é o primeiro exercício para a reforma íntima, desenvolver a vigilância. Que não é nem ficar com virtude, é perceber os defeitos. Primeiro movimento. Se eu não consigo fazer esse primeiro movimento, eu não consigo dar o segundo. O primeiro passo é esse, eu não consigo dar o segundo passo. Porque aquele que não percebe os seus próprios erros é incapaz de transformar-se, é incapaz de educar-se. Bom, eu preciso perceber, por exemplo, que eu não penso antes de agir. Quantas vezes a gente age sem pensar? Atropela, o impulso, a impulsividade nos leva a fazer cada bobagem, cada besteira, e só depois é que a gente bota a mão na cabeça, quando bota, né? Porque às vezes nem bota, diz assim, eu já fiz, tá feito, deixa pra lá. E se tiver de fazer, eu faço de novo. Pior ainda. É bom quando a gente tem a consciência que já fez, mas passou. Aí a gente diz, eu devia ter pensado melhor. É um passo importante. Aquele primeiro passo, vigiar-se. O segundo é perceber essas situações. Na vigilância vai perceber. Antes de agir, pensar. Por exemplo, eu estou com uma raiva muito grande de uma pessoa que me enganou. Quando eu não conhecia o Evangelho, eu ia lá e ia dar um discurso, ia agredir essa pessoa, ia fazer um escândalo, ia montar um barraco, como diz o outro. Não. Agora que eu estou fazendo a minha reforma íntima, eu vou refletir sobre isso. O que foi que a pessoa me fez e qual é a melhor maneira de agir com ela. Às vezes a melhor maneira é silenciar, é deixar que o tempo passe, porque o tempo é senhor da razão. Será que eu ainda estou tendo raiva diante do que me incomoda? Olha uma coisa interessante. Raiva diante do que me incomoda. Às vezes a gente está assim e uma pessoa faz uma coisa na frente da gente que nos incomoda. A gente se enraivece. Calma. A gente tem que perceber essa situação e não deixar que a raiva tome conta. Respire fundo. Por enquanto, respira fundo, sai do ambiente e ora. Aos pouquinhos a gente vai perdendo essa impulsividade da raiva. Os vícios, né? Será que eu sou escravo dos vícios? Tem coisas que eu me escravizo como vício. O álcool, né? Por exemplo, a sexolatria. Tem pessoas que são escravas de determinados vícios. O vício do jogo, né? O vício da sexualidade, o vício do álcool, das drogas lícitas ou ilícitas. É preciso que a gente pare para perceber isso e trabalhar a libertação desse vício, né? Se nós não somos capazes de perceber que isso nos prejudica, a gente não começa a fazer a reforma íntima. Outra coisa importantíssima, eu justifico meus erros pelos erros dos outros. Isso acontece muito em casa com os nossos filhos quando eles são pequenos. A gente vai chamar um menino atenção, ele diz assim, não, mas você não viu, minha irmã fez também. Horrível isso. Um adulto que faz isso é um adulto que não tem noção do que está fazendo. Então, o nosso filho está lá brincando e aí quebrou um vidro, quebrou um copo. Aí a mãe chama, ô Zezinho, você quebrou o copo? Quebrei, mãe, mas ontem minha irmã quebrou 2. Horrível. Temos que parar de fazer, de tentar encobrir os nossos erros com os erros dos outros. Não, eu quebrei o copo, fui eu, mamãe, que quebrei o copo. Então fui eu que errei. É admitir os erros e não ficar tentando encobri-los. Outra coisa terrível, viver reclamando. Uma pessoa que vive reclamando é uma pessoa que é incapaz de construir a sua própria felicidade. A pessoa reclama porque está só, reclama porque está acompanhada, reclama porque não tem dinheiro, reclama porque tem e não sabe o que faz, reclama do governo, reclama dos vizinhos, reclama do Brasil, diz que quer ir embora para a Europa, quando chega lá vai viver os mesmos problemas. Porque o problema não está na Europa nem no Brasil, o problema está em si mesmo. O problema está na gente. Quando a gente muda, muda o mundo. Então a gente tem que ter esse cuidado de não viver reclamando pelos cantos. Reclame de si. Cobre-se a si mesmo. A vigilância, a transformação dos seus defeitos em virtudes. Para a gente preencher aquela lacuna com as virtudes duramente trabalhadas no nosso dia a dia. Mudar, fazer uma autocrítica dos nossos hábitos. Qual é o meu hábito de lazer, por exemplo? Qual é o meu lazer? É assistir que tipo de filme? É ler que tipo de livro? É me relacionar com que tipo de pessoa? Não é?
Às vezes eu gosto de me encontrar com aquele amigo, com aquele colega que usa droga, porque eu uso também, e aí é bom ficar com ele, porque a gente usa droga sozinho. Ou a gente usa droga junto. E o papo é legal, porque um que usa e o outro que usa, estamos em casa. Preciso mudar hábitos. E aí é onde vem o ônus, né, que eu falei anteriormente. É duro fazer isso. Mas não tem como, nós estamos condenados a ser felizes. Se não quisermos fazer isso de modo próprio, conscientemente, os mecanismos da lei de Deus vão nos impor essa transformação. E aí nós vamos a pulso. Nós vamos ter que evoluir duramente pela força da dor. Vamos perder o livre-arbítrio, vamos perder a liberdade, né? Vamos adoecer como espírito, cair num processo superlativo de dor para que a gente desenvolva a nossa sensibilidade e comece o processo de transformação de modo próprio, conscientemente. Então, mas ainda há outro detalhe. Quando a gente começa a reforma íntima, a gente ainda comete alguns erros. Ou fica cometendo alguns erros, do tipo, a gente começa a olhar mais os defeitos dos outros. Imagine que eu gostava de tomar uma cachaçinha, uma cachaçona. E agora eu comecei a fazer a reforma íntima e já tem 10 anos que eu não bebo. Ótimo, ponto, positivo. Né? Agora eu não preciso mais da cachaça para ficar alegre. Eu me alegro com a minha intimidade. Mas aí quando eu vejo alguém bebendo, eu fico com raiva. Como é que pode uma pessoa beber? Calma. Isso é uma armadilha do egoísmo, do orgulho. Se vê alguém bebendo, diga, meu Deus, ajude-o a perceber o que eu já percebia 10 anos atrás, como eu era assim. Aí a indulgência, né? A compaixão, é a compreensão de que o outro está errando do mesmo jeito que você errou. Normalmente aquele que já tem uma virtude acha que tem 10 e começa a querer combater os defeitos alheios. Não, não vamos combater o defeito de ninguém. Vamos combater os nossos defeitos. Sempre entendendo que não vai ser da noite para o dia. Reforma íntima é um esforço daqui para frente, sem data para acabar. Tem data para começar, mas não tem data para acabar. Bezerra de Menezes, no mundo espiritual, dizia que ainda estava fazendo o seu processo de reforma íntima, quanto mais nós. Nós estamos com um problema sério, a gente precisa começar. Muita gente começou e vai levar muitas encarnações para terminar. E muitos de nós que nem começou ainda. Então, o propósito dessa conversa de hoje é fazer com que aqueles que não começaram a reforma íntima, pelo menos comecem a fazer a reforma íntima. E lembrando, depois que a gente começa, aparecem os testes, viu? Quando a gente começa o processo de reforma íntima, aparece o teste, a prova, para saber se realmente você começou de fato, se a sua reforma íntima ela é de verdade. Vem o teste da paciência, né? Vem o teste do perdão, o teste do desapego, o teste, né, que vai exatamente comprovar, colocar em prova se a gente realmente está conquistando alguns passinhos na nossa reforma íntima. E também um detalhe importante. Humildade e oração, porque vamos errar muito. E só com humildade a gente pode recomeçar. Deus nos abençoe. Vamos agora para as nossas perguntas. Temos aqui alguns poucos minutos, mas a conversa é boa e a gente vai conseguir aqui conversar algumas coisinhas sobre reforma íntima. Então, Fernando está dizendo aqui, o Fernando Marcelino, condenados a sermos felizes, é uma dádiva, não é mesmo? Pois é, Fernando, a gente usa essa expressão, condenados a ser felizes, porque não há outro destino. Depois que a gente encontra o Evangelho e a imortalidade, só há um destino, ser feliz. Vamos agora para a pergunta seguinte, Fernando aí colocando, a dádiva de estarmos fadados, condenados a ser felizes. Vamos agora ver aqui a segunda colocação aqui de Marilu. A pandemia está ajudando nessa pressa da consciência de sermos felizes, ou seja, de procurarmos a transformação espiritual. É isso mesmo, Marilu. A pandemia, quem sabe, o outro lado da moeda, porque a pandemia tem um lado ruim e um lado bom. O lado bom é esse, ela nos está obrigando a gente a buscar o preenchimento desse nosso vazio. Bem colocado aí, Marilu. Vamos lá aqui para ver, Mônica está dizendo o seguinte, para isso é fundamental a vontade de mudar, está incomodado consigo mesmo. Exatamente, Mônica. Fazer a reforma íntima porque eu começo a me incomodar comigo mesmo, eu não estou gostando do jeito que eu sou. Meu jeito não condiz com o Evangelho, não condiz com Jesus.
Então eu tenho que mudar, e ninguém precisa ver isso. É outro lado da reforma íntima. A reforma íntima tem que ser silenciosa, sem propaganda. Né? Ninguém precisa botar uma bandeirinha dizendo estou fazendo reforma íntima, porque se disser, escorrega. A reforma íntima é uma atitude silenciosa, humilde, sincera. Lourdinha está dizendo aqui, Manuel está dizendo boa noite, Alessandro Leles. Lourdinha está dizendo, quando seguimos Jesus existe uma mudança em nós, sem dúvida. Né? E seguir a Jesus não é fácil, ninguém pensa que já segue. A gente precisa começar a seguir Jesus, para mudar muito a nossa condição de vida. Deixa eu ver mais aqui, Dora, Verdade, Lu, Sandra está dizendo aqui o seguinte, mudar dói, reformar incomoda, mesmo assim devemos confiar no melhor arquiteto para este projeto. Jesus, por mais dolorosa, morosa e cara que pareça a reforma. Exatamente, Sandra. Toda reforma é dolorosa, custosa, tem poeira, a gente tem que quebrar as paredes velhas para construir as paredes novas. Mas se a gente conta com um arquiteto chamado Jesus, o projeto está lindo, já está feito. Jesus tem um projeto para cada um de nós. Só precisa a gente começar a derrubar essas paredes. No primeiro momento, inalar a poeira, o desgaste. E lá na frente começar a aparecer essa obra linda que é a obra da nossa transformação. Deixa eu ver mais aqui. Mônica, é preciso se conscientizar da mudança interior. E para isso tem que se despojar do orgulho, que nos ofusca o ego, achando que o mundo e as pessoas têm que mudar. Perfeito. O nosso ego diz que as pessoas têm que mudar. Mas quando a gente bate no nosso ego, quando a gente bota ele no seu devido lugar, a gente puxa a responsabilidade para nós. Quem tem que mudar sou eu. Vê aí mais algum comentário aí dos nossos amigos. Aqui, Danúzia está dizendo o seguinte, o senhor está falando para mim. Não, Danúzia, eu estou falando para mim, para todos nós. A reforma íntima é para todo mundo que está encarnado nesse planeta Terra e desencarnado precisa começar a reforma íntima. Danúzia está dizendo que sou da Casa Espírita Mensageiros da Paz de Riachuelo. Pois bem, Danúzia. Ótimo, seja bem-vindo ao nosso encontro. Vamos ver aí mais. Quem tem mais alguma colocação aí para a gente ver? Dora está dizendo que o tema é maravilhoso. Manuel está dizendo que reforma íntima é igual a humildade. Muito a ver uma coisa com a outra. A Fox Revelações está dizendo o seguinte, a reforma íntima é necessária e nos mudará para melhor. E nos mudará para melhorarmos a nós mesmos, não para agradar ninguém. Exatamente, a reforma íntima não é para agradar ninguém. A reforma íntima é um combate de si para consigo. É aquele combate silencioso, onde eu começo a fazer e não tenho que fazer propaganda disso. Tem que descer do salto alto para fazer a reforma íntima. Nayana está dizendo que palestra maravilhosa. Pois é, Nayana, para todos nós, né? Dinha está dizendo o seguinte, Lourdinha, obrigado meu irmão, que bela palestra, obrigado vocês. Isa, gratidão, Cláudio. Muito bem, tema muito bem explanado aí do Foco Revelação. Manuel, colocando reforma íntima igual a humildade. Ok. Então nós estamos agora já no finalzinho do nosso trabalho de hoje. Nosso tempo já está se esgotando. Vocês sabem que no Instagram a gente só tem 1 hora. E também é bom que fica esse gostinho de quero mais. Se fosse 2 horas a gente ia ficar chato. Então já estamos chegando aí no finalzinho. Vamos nos preparar para fazer a nossa prece, esperar vocês todos no domingo, se Deus quiser, no Evangelho, às 19 horas. E agora, vamos nos preparar para fazer a nossa prece, colocando o nosso copinho d'água. Quem não colocou, pode colocar agora. Aqueles que estão no atendimento fraterno, abram os seus corações, porque no momento da prece, os espíritos amigos que estão nesse momento, conversando conosco, intuindo a nós, a vocês, a nós todos, eles também se posicionarão agora sobre cada um de nós para dar o passe espiritual, derramando sobre nós as bênçãos de que necessitamos, as bênçãos para começar a reforma íntima. Jesus, amigo, Divino Mestre de toda a humanidade, muito obrigado por mais esse encontro. Muito obrigado pela doutrina espírita, pelo Evangelho, por todos os missionários do mundo que nos deixaram o seu exemplo a ser seguido. Pedir ao apóstolo Paulo, ao nosso querido Pedro, à nossa querida Maria de Magdala, esses espíritos vencedores, que nos ajudem, que nos iluminem, como tantos outros
a vencer a nós mesmos, fortalecendo em nós a decisão de começar o mais rápido possível, e aqueles que já começaram a apressar o passo, porque ainda temos muito que fazer. Agradecer, Jesus amigo, hoje, pelas lágrimas que já derramamos, pois elas, quem sabe, não sejam um convite para que a gente abandone os nossos erros, as nossas dívidas, e também pedir ao Senhor, pelos espíritos que nos acompanham, aqueles que nos acompanham atraídos pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, para que também eles sejam tocados nessa noite e juntos comecemos esse longo e difícil projeto da reforma íntima. Pedir pelos enfermos, pelas famílias, pelos nossos irmãos desencarnados, aqueles que desencarnaram recentemente, e de modo especial pelos nossos irmãos que foram vitimados pelo suicídio, pedindo a sua luz para todos eles, para que continuem na sua reconstrução, para que continuem na sua caminhada, de como dissemos, estamos fadados a ser felizes, mas pedir que especialmente ilumine os passos desses irmãos que cometeram suicídio, para que saiam o mais depressa possível desse compromisso difícil que assumiram. Muito obrigado, Jesus amigo. Abençoa os nossos lares, nossas famílias, e dá-nos a sua paz hoje e sempre. Um abraço a todos e até domingo, se Deus quiser.